Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Atos, capítulo de número 9. Eu creio que Deus vai falar contigo, irmão, nessa palavra. Atos, capítulo 9, versículo 36 ao diante. Diz assim a palavra do Senhor: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que este traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmola que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de o levar, puseram o corpo no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: Não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto no andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando-lhe, mostrando-lhe túnicas e vestido que Dorcas tinha feito, enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. E ele, lhe dando a mão, ajudou a ficar de pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, a apresentou com vida. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, primeiramente, se você prestar atenção, a palavra está falando de ressurreição. Deus tem ressurreição para a tua vida nessa manhã. Pode ter certeza disso. E quando eu falo de ressurreição, eu estou falando de avivamento espiritual. Talvez você está morto, mas a palavra está falando de ressurreição. Vai tomando posse em nome de Jesus. Hoje tem ressurreição espiritual para a tua vida. Olha que interessante. A Bíblia diz que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que o nome traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas obras de esmola que fazia. Então percebe que quem morreu era uma mulher notável pelas obras de esmola que fazia. O nome dessa mulher era Dorcas. E sabe o que significa Dorcas? Dorcas significa gazela. Olha que interessante, gazela é um animal ágil. Então percebe, quem morreu é uma mulher ágil. É uma mulher que era envolvida com a obra. Era uma mulher que era notável pelas obras de esmola que fazia. Só que de repente essa mulher veio a morrer. Talvez você está como Dorcas nessa manhã. Talvez você se encontre como Dorcas. Talvez você era uma pessoa envolvida na obra do Senhor, mas de repente você veio a morrer espiritualmente. Só que a palavra veio falar de ressurreição para a tua vida hoje. Hoje Deus vai te ressuscitar, creia nisso. Hoje tem avivamento espiritual para a tua vida, creia nisso. Aleluia. Agora entenda isso aqui. É muito forte. Deus vai falar com você, eu creio nisso. Olha que interessante. A Bíblia diz que essa mulher era notável pela esmola que fazia, pelas obras de esmola. Então percebe que a mulher veio a morrer. Então quem morreu não é qualquer pessoa. Quem morreu é uma mulher notável pelas obras que fazia. Então triste é quando você vê uma pessoa que é envolvida com a obra de Deus, que é uma pessoa notável por aquilo que faz, veio a morrer. Dorcas era visível aos olhos das pessoas. Era uma mulher que era visível aos olhos de todos. Era uma mulher que se envolvia com a obra. Era uma mulher que tinha obras. E de repente essa mulher veio a morrer. Talvez você se encontre como Dorcas. Talvez Deus já te usou para pregar. Você já falou de Jesus, já evangelizou, já ganhou almas para o Senhor. Mas hoje você se encontra morto. Só que eu vim aqui falar para você de ressurreição. E eu vim aqui dizer para você que não é o teu fim. Aleluia! Oh glória! Eu vim aqui falar para você que não acabou para você. Porque percebe, a Bíblia diz, no versículo 39, diz assim: Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando-lhe, mostrando-lhe túnicas e vestido que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Entenda isso daqui, irmão, pelo amor de Deus. Percebe que no versículo 39 vai dizer que quando Pedro chega no andar superior, onde estava o corpo de Dorcas, a Bíblia diz que as viúvas vão cercar Pedro. Entenda isso. As viúvas cercam Pedro. E quando as viúvas cercam Pedro, as viúvas vão mostrar para Pedro o que restou de Dorcas. Vai falar: aqui está, Pedro, o que restou de Dorcas. E ela vai mostrar vestidos de que Dorcas fazia. Vai mostrar túnicas que Dorcas fazia, chorando. Entenda isso, irmão. Quando Pedro chega na casa, é as viúvas que vai cercar Pedro. Vai falar: Pedro, aqui está o que restou de Dorcas. Enquanto a gente estava com ela, foi isso que ela fez. Então percebe que as viúvas estão mostrando o que sobrou de Dorcas. Porque as pessoas são assim. As pessoas têm mais prazer em mostrar o teu final. As pessoas querem mostrar o teu fim. Só que quem se engana é quem está mostrando o teu fim. Eita glória, Jesus. Tem gente que vai se enganar, irmão.
Porque o ser humano tem prazer em mostrar o teu final. Só que olha o que acontece. Entenda isso daqui que Deus vai falar com você nessa manhã. Olha que forte. Quando Pedro chega na casa, as viúvas vão mostrar para Pedro o que restou de Dorcas. Dorcas fazia roupa, Dorcas era costureira. Só que Dorcas morreu. Então percebe que quando Pedro chega na casa, é as viúvas que vai mostrar para Pedro o que restou de Dorcas. Eita glória! Tem gente que gosta, tem prazer de mostrar o teu final. O ser humano é assim. O ser humano mostra o teu final. Só que, eita glória, só que se engana quem mostra o teu final. Porque olha o que acontece. Aí a Bíblia diz que Pedro vai mandar todo mundo sair da casa. E Pedro vai até o quarto. Eita glória! E Pedro vai aonde Dorcas está. A Bíblia diz que Pedro se ajoelha. E volta para o corpo e fala: Tabita, levanta-te. Ela abre os olhos. E vendo Pedro, sentou. Olha que interessante. Ela ressuscitou e sentou. Só que no versículo 41 diz assim: e ele, dando-lhe as mãos, ajudou a ficar de pé. E apresentou viva, especialmente para as viúvas. Irmãos, olha que interessante. Porque a Bíblia diz que quando Dorcas ressuscita, porque Pedro apresenta ela especialmente para as viúvas? Sabe por quê? Pega isso daqui, pelo amor de Deus. Essa aqui não tem no YouTube, irmão. Olha que tremendo. Eita glória. Eita Jesus. Por que Pedro apresentou ela com vida, especialmente para as viúvas? Porque você lembra que no versículo 39 vai dizer que quando Pedro chega na casa, as viúvas cercam Pedro e vai mostrar o que restou de Dorcas. Então peraí, é a viúva que está mostrando, eita glória, é a viúva que está mostrando o final de Dorcas para Pedro. Só que Pedro vai apresentar com vida para quem mostrou o final da história. Eita glória a Deus, aleluia, você não entendeu? Oh glória, eu vou falar de novo. Porque a Bíblia diz que quando Pedro ressuscita Dorcas, porque Pedro apresenta ela com vida, especialmente para as viúvas. Sabe por quê? Porque não foi as viúvas que mostrou o que sobrou de Dorcas. Quando Pedro entra na casa, aí Pedro vai lá e apresenta ela com vida, para quem mostrou o final da história. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu vou te apresentar com vida, para quem está mostrando o teu fim. Tem gente que está pensando que acabou para você. Eita glória, porque o ser humano tem prazer de te mostrar. Eita, porque o ser humano tem prazer de mostrar o teu final. Mas Deus vai te apresentar com vida para quem está mostrando o final da tua história. Não acabou para você. Se engana quem está mostrando o teu fim. Eita glória a Deus, aleluia. Oh glória a Jesus. Eita Jeová tremendo. Aleluia, você tem que entender isso aqui, irmão. Pelo amor de Deus, olha que forte. Eita Jesus. Oh glória a Deus. Percebe que, eita glória. Percebe que quando Pedro chega na casa, as viúvas vão mostrar para Pedro: aqui está Pedro, que sobrou de Dorcas. Está mostrando o final, está mostrando o que sobrou de Dorcas. Aqui está o legado dela, o que sobrou. Aí Pedro manda todo mundo sair. Pedro vai para o quarto, ora, e Pedro volta no corpo e fala: Tabita, levanta-te. Quando ela se levanta, Pedro dá a mão para ela. Pedro dá a mão, porque Pedro ajuda quem está acabando de se levantar. Aí o interessante, que quando ela se levanta, Pedro vai apresentar ela especialmente com vida para as viúvas. Falei: Deus, por que Pedro tem que apresentar ela com vida, especialmente para as viúvas? Deus me fez entender, porque foi as viúvas que mostrou o que sobrou de Dorcas. Aí Pedro está apresentando com vida para quem mostrou o final da história. Deus vai te apresentar com vida para quem está achando que acabou para você. Tem gente que está pensando que acabou para você, mas não acabou, não é o teu final, não é o teu fim. Deus tem mais para você. Está se enganando quem está mostrando o teu final. Deus permite a pessoas mostrar o teu final. Só que quem mostra o teu final vai se enganar, porque Deus vai te apresentar com vida para quem mostrou o teu fim. Aleluia, glória a Deus. Eita, olha que tremendo. Imagina, a viúva que mostrou o final da história e Pedro apresentando ela com vida. Olha que tremendo, irmão. Eu acho tremendo que Pedro dá a mão para ela. Pedro ajuda ela. Pedro estende a mão, porque Pedro entende que ela acabou de se levantar. Esteja como Pedro. Estende a mão para alguém. Levanta alguém. Exorta alguém. Exalta alguém. Ajude-se alguém. Aleluia. Seja uma palavra, seja uma ação. Ajuda. Sabe por que Pedro... Eita glória. Sabe por que Pedro está dando a mão? Você lembra... Eita glória a Deus. Você lembra de Mateus capítulo 14? A Bíblia diz que quando Jesus está andando sobre as águas, os discípulos vão achar que é um fantasma. E eles vão dizer: Senhor, se é tu mesmo, ordene que eu vá até aí. Foi Pedro que falou isso. Aí Jesus falou para Pedro: vem Pedro. Só que Pedro vai caminhando. Aí a Bíblia diz que Pedro tira os olhos de Jesus e repara na força do vento e do mar. E Pedro afunda. Só que quando Pedro afunda, Jesus dá a mão para Pedro. E Jesus levanta Pedro. Peraí. Então percebe. Agora Pedro está dando a mão para alguém. Eita, glória a Deus. Entenda isso daqui. Lá atrás foi Jesus que levantou Pedro. Agora aqui é Pedro levantando Dorcas. Eita, glória a Deus. Deus vai te levantar, que é para você levantar quem está morto. Que é para você levantar quem caiu.
Eita, glória a Deus. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, olha que tremendo, só se importa com a tua queda quem já caiu. Já parou para pensar nisso? Quer ver uma coisa? Saulo, em Atos 9, Saulo cai. Em Atos 9, Saulo cai, só que depois ele vira Paulo. Aí ele está pregando a palavra. E um jovem chamado Eutico vai dormir e vai cair do andar superior. A Bíblia diz que quando Eutico cai, Paulo para a pregação. E Paulo vai até ele. Agora, por que Paulo está se importando com a queda de Eutico? Sabe por quê? Porque Paulo já caiu. Agora Paulo vai ajudar quem caiu lá na frente. Porque é assim que Deus faz. Deus te levanta que é para você ajudar quem caiu. Só se importa com a sua queda que já cai um dia, rapaz. Eita glória. Tá entendendo? Tá entendendo por que Deus vai te levantar? Deus te levanta que é para você ajudar quem caiu. Eita Jesus, aleluia. Eita glória a Deus. Aleluia, percebe? Pedro afundou, Pedro caiu e Jesus vai lá e levanta Pedro. É aqui na frente, Pedro estende a mão para Dorcas. E Pedro também tinha levantado o coxo. Você lembra do coxo? A Bíblia diz que Pedro deu a mão direita para ele e ajudou a ficar de pé. Percebe que Pedro foi um homem que, eita glória, que se envolveu com a queda dos outros. Por que Pedro se envolveu tanto com a queda? Porque Pedro sabe o que significa cair. Você sabe o quão ruim é cair. Então se você está de pé hoje, ajude quem caiu. Eita glória, não mata quem caiu, ajuda quem caiu. Dá mão para quem está morto. Ressuscita o morto. Aleluia. Que Deus vai falar contigo por ter essa palavra. Foi até aqui que Deus me deu. E Deus vai te levantar, que é para você ajudar quem está morto. Seja um instrumento na vida de alguém. Dá força, seja uma luz na vida de alguém. Dá força para quem não tem força, irmão. É para isso que Deus te levanta. Que Deus vai falar contigo em nome de Jesus.